Chega de lamúria. Amém? Você pode repetir comigo? Chega de lamúria. Chega de lamúria. Mas foi fraquinho. Aí você vai olhar para quem está do seu lado aí. Você vai olhar bem nos olhos. Certo? E você vai dizer assim: chega de lamúria. Chega de lamúria. Ô glória, isso é profético, viu? Glória a Deus. Mas vai dizer também: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Diga também: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glória. Nós temos um tema para ser desenvolvido nessa noite. E eu quero, em nome de Jesus, te encorajar. Nós vamos pegar alguns exemplos de comportamento de pessoas na Bíblia, tá? Que nós precisamos aprender. Amém? Precisamos entender o nosso comportamento diante de Deus e nos portar de forma que Ele se agrade. Amém? Nós temos sempre falado muito a respeito dessa questão de lamúria, de chororô, né? As pessoas se queixando muito. Então, essa é a época que nós estamos vivendo. Mas nós vamos, pela palavra do Senhor, entender qual é o comportamento que agrada ao Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, hoje essa questão da lamentação, né? É um negócio intenso. A gente se depara o tempo todo com gente lamuriando, não é? Reclamando da família, reclamando do dinheiro, reclamando do cachorro, reclamando do gato, reclamando da presidência, reclamando do governo, reclamando da polícia, reclamando do bandido. Está todo mundo, irmãos, no crivo de quem vive se lamuriando, não é? Reclamando do pastor, reclamando do projeto Semear. Queridos, nós estamos numa época complicada e a palavra nunca foi tão importante para a humanidade como tem sido hoje, tá? Porque o cumprimento das Escrituras tem sido algo presente, sim ou não? Sim. Jesus acertou ou não acertou quando ele menciona lá em Mateus no capítulo 24 a respeito do fim dos tempos? Jesus acertou ou errou? Acertou, e está certinho, não é? E nós estamos vivendo essa experiência de todas as palavras proféticas do Senhor Jesus para a humanidade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca foi tão importante como ela é hoje. Apesar da grande maioria estar desprezando. Tá certo? Muita gente, irmãos, nessa vida de lamúria, porque isso vira um vício, sabia, irmãos? Isso vira um vício. Tem pessoas que ficam viciadas em lamúria. Assim como tem pessoas que ficam viciadas em pedir, não é? Tem gente que se vicia em pedir, não é? O tempo todo. Eu conheci, irmãos, uma história do sujeito que chegou perto lá, da pessoa lá, e falou: você tem 50 reais aí? E a pessoa: não tenho 50. Você tem 30? Não, rapaz, eu não tenho 30. Então 20, você tem aí para me arrumar? Eu não tenho não, rapaz, 20. Então me arruma 10. Não tenho também, rapaz, me arruma 5 então. Rapaz, eu não tenho dinheiro, nem R$1. Eu falo: não tenho nem R$1. E o que é isso aí no teu bolso? Ah, rapaz, isso aqui é um colírio. Ah, pinga aqui do arcotinho. A pessoa é tão viciada a pedir que o negócio é tirar alguma coisa dos outros. Nem que seja 2 gotinhas de colírio. Porque o sentimento de subtrair é algo vicioso, sim ou não, irmãos? Tem pessoas que nem precisam estão pedindo, sabia? Tem pessoas que nem precisam e vivem pedindo. Do mesmo jeito, é aquelas pessoas que se viciam em ficar reclamando. Irmãos, é ruim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas que vivem reclamando perdem oportunidades preciosas. Nós vamos conhecer hoje pela Bíblia. Amém? Aquelas pessoas que vivem se lamuriando, elas querem falar, não é? Falar, falar, falar e falar. E nós já experimentamos aqui no Projeto Semear de sentar para dar um aconselhamento e a pessoa falar meia hora, irmãos. E aí eu ali ouvindo, tranquilo, só esperando a minha oportunidade de falar, né? Porque primeiro a gente ouve, depois a gente dá o conselho, não é? E aí já aconteceu, isso é
fato, verídico. E a pessoa fala meia hora. Aí depois que termina de falar, a pessoa ainda faz assim, ó. Aí eu penso assim, essa é a minha hora, ela é? Agora eu vou dar o conselho. Quando eu começo a falar, aí a pessoa diz, pastor, muito obrigado, eu estou muito feliz, aí já se levanta, me dá um abraço, me dá um beijo, pastor, eu estou muito satisfeito, foi bom conversar com o senhor, e vai embora. E eu fico, porque não foi uma conversa, foi um monólogo. Quantos falaram? Não teve conversa. Entende que as pessoas hoje têm a necessidade de falar, e pouco estão ouvindo. Quem está entendendo? Por isso eu já quero mencionar um versículo aqui que se encontra em Tiago, capítulo 1, no versículo 19, a parte B do versículo 19, Tiago, capítulo 1, versículo 19, a parte B, a segunda parte, do meio para o final do versículo, Tiago diz assim, ó, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Diga, eu preciso ouvir mais do que eu falo. Diga, eu preciso ouvir e falar pouco. Vocês sabiam que as pessoas usam nossas palavras para serem usadas contra nós? Nós estamos numa época que as pessoas usam as nossas palavras para serem usadas contra nós. Então a gente tem que falar menos e nos resguardar ouvindo. Tá certo, queridos? As pessoas hoje que vivem se lamuriando, porque essa é a ideia que a gente vai desenvolver aqui sobre a questão da reclamação, da lamúria, do choro, né? As pessoas que vivem se lamuriando hoje, elas passam mais tempo falando e pouco ouvindo. O problema é que quando nós falamos muito, a gente fica distraído. Você sabia disso? Que quando a gente fala muito, a gente se distrai e perde a percepção das coisas que estão acontecendo em volta. Já percebeu que tem pessoas que quando começam a falar, não deixa ninguém mais falar? E aqui no Projeto Semear tem gente que não deixa os outros falar, e quando os outros falarem, ainda briga. E diz, está na minha vez. É assim ou não é? Quem conhece pessoa aqui no Projeto Semear que fala pelos cotovelos e quando você vai falar ainda ganha uma bronca? A gente conhece. Não precisa dizer o nome não, né? A gente conhece bem. Porque as pessoas, quando elas estão, irmãos, falando, em meio a essas palavras, gera na pessoa, tá, a falta de percepção. Porque essa pessoa o tempo todo está querendo falar de si. Você está entendendo? O tempo todo está querendo falar da sua vida. Quando nós perdemos a percepção, é aí que a gente pode estar perdendo a bênção. E eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, tá? Lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo de número 2. Aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo de número 2. Ali o escritor aos Hebreus vai mostrar para a gente que quando a gente fala muito, a gente perde a oportunidade da bênção. Tá? Eu vou explicar esse versículo para você. Aos Hebreus, capítulo 13, o verso 2, diz assim, ó: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolhem ou hospedam anjos. Amém? Pode parecer que não tem uma lição aí pra gente, mas tem. Preste atenção, que eu vou explicar para você. O texto aos Hebreus está dizendo que muitos de nós, sem saber, hospedamos anjos, ou acolhemos anjos. Muitos de nós, sem saber, falamos com anjos. Como aconteceu no passado, vários homens, várias pessoas conversaram com anjos. E esses anjos apareceram de forma corpórea, de forma humana, e falou com homens, e falou com pessoas.
O escritor aos Hebreus está dizendo que em algum momento da nossa vida nós podemos estar conversando com um anjo sem saber. Sabe aquela pessoa estranha que você encontra por aí? Na fila do banco, não é? No comércio, numa loja fazendo uma compra. Quem está entendendo? Você pode estar conversando com um anjo sem saber. O escritor aos Hebreus está dizendo que quando nós vivemos nessa vida de forma social, Deus, Ele pode em determinado momento enviar um anjo para conversar com você, para conversar comigo. A questão toda é, se nós formos uma pessoa que vive em lamúria, o que vai acontecer na conversa com o anjo? Ele vai ouvir ou vai falar? Porque quem é que vai estar falando muito? Diga, eu? Pois é. Deixa eu abrir aqui um parênteses interessante. Que o texto está dizendo aqui no versículo 13, do capítulo 13, versículo 2 de Hebreus, que a gente sem saber hospeda anjo, não é? Acolhe anjo, fala com anjo. Para quem não sabe o que significa o nome anjo, é mensageiro. É o que significa a palavra anjo. Diga, anjo, significa mensageiro. Então, quando Deus ele manda um anjo, o anjo vem para falar ou para ouvir? Se o anjo ele é mensageiro, ele vem para trazer uma mensagem. Então o anjo vem para falar ou para ouvir? E se nos encontrar falando muito, o que vai acontecer? Ele não vai falar o que tem de recado de Deus e vai embora. Quem está entendendo? Perde a bênção. Entende que nós precisamos aprender a falar menos e porque quando nós ficarmos atentos, vai chegar alguém você nunca viu na vida e vai te entregar o recado de Deus. Você vai guardar aquilo no coração e o Senhor vai renovar suas forças te dando promessa. Quem entende que a humanidade está perdendo porque está falando muito? Talvez o anjo tenha passado pela tua vida essa semana. Chegou, mas te encontrou reclamando lá. Reclamando do dinheiro, reclamando do patrão, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando dos filhos, reclamando do governo, reclamando. Aí o que o anjo fez? E a mensagem que Deus tinha para entregar? Perdeu. Quem está entendendo? Nós precisamos estar atentos, Deus. Porque Deus está querendo falar com o seu povo, sim ou não? Deus está querendo abençoar o seu povo. E se nós não considerarmos esse princípio, nós vamos simplesmente perder a bênção. Perder a bênção. Eu não quero perder minha bênção. Quando nós estivermos por aí, você vai ouvir muita coisa vinda do inimigo. Porque o inimigo também manda os mensageiros dele, viu? Mas vai ter aí, entre essas mensagens do mal, vai chegar alguma mensagem de Deus. Porque é para isso que os anjos servem, queridos. Para trazerem a mensagem de Deus para nós. Você está entendendo? O problema é que as pessoas querem padronizar a forma de contato de Deus. As pessoas querem que Deus fale com uma voz vinda do céu, né? Chamando Paulo, né? Chamando Fidel, né? E Deus ele usa de uma estratégia muito simples. Ele camufla um anjo de uma forma humana, às vezes de forma simples, às vezes arrumado de forma bem simples. E esse anjo vem, e às vezes a gente diz, às vezes o anjo vem querendo falar com a gente, chega, pode dar um minuto do seu tempo? Aí o que ele responde? Estou com pressa, estou atrasado. Às vezes o anjo pode estar até só para testar o seu coração, te pedindo uma moedinha. E aí a gente mente. Os crentes vivem mentindo, irmãos, com esse negócio de ajuda financeira, sabia? Porque os crentes vivem dizendo que eu não. Quando a pessoa chega pedindo uma moedinha, o que a gente diz? Mas isso é verdade? A gente sempre tem alguma coisa, sim ou não? Mas por que a gente mente?
Por que a gente não diz assim, olha, eu até tenho, mas não posso dar? Por que a gente mente? Quem está entendendo? Imagina estar mentindo para um anjo mensageiro de Deus. Não sei se você está entendendo a palavra, mas nós, como servos do Senhor, precisamos estar mais atentos. Eu quero citar alguns exemplos aqui na Bíblia, queridos, tá? Para você entender essa questão da lamúria. Não é de hoje não, irmão. Isso aí, vem de muito tempo, que a humanidade ela é assim, tá? Mas eu quero aprender com o comportamento de um profeta, tá? Que nós vamos aprender aqui com um profeta a como se comportar mediante essa situação. Amém? O primeiro exemplo que eu quero citar está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Tá? Nós vamos falar a respeito aqui de uma pessoa que estava esperando um milagre. Tá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, não é isso? Cegos e paralíticos. Tá? Versículo 4 diz: esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entra no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia quanto tempo? 38 anos, não é isso? Versículo 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha aqui para mim, queridos. Olha aqui para mim. Jesus viu aquele homem assentado ali à beira daquele tanque, tá? Porque a tradição, tá? Os seminaristas vão estudar sobre isso aí na matéria devida. A tradição dizia, tá? Que de tempo em tempo, não se sabe de quanto em quanto tempo, vinha um anjo do céu e agitava as águas daquele tanque. O primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade, de qualquer coisa, tá? Era curado. Mas tinha um homem ali que há quanto tempo estava enfermo e queria ser curado? 38 anos, irmãos. É muito tempo, sim ou não? É muito tempo. 38 anos. Jesus olha para ele, sabe do sofrimento dele, e o que é interessante é que no versículo 6 Jesus faz uma pergunta. Preste atenção. Como o ser humano gosta de se lamuriar, preste atenção. Jesus faz a pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz? Não é? Você quer ser curado? Queres ser curado? E é para a gente responder o quê? Ou não. Não é isso? Jesus fez uma pergunta. Vamos ver se você está ligado mesmo. Queres ser curado? Sim. Pronto. Essa é a... Vamos ver qual foi a resposta que ele deu? Vamos lá. Aí o versículo agora de número 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha aí a lamúria. Jesus não perguntou se ele estava com dificuldade de entrar na água. Jesus perguntou: queres ficar curado? O que era para o cabra dizer? Sim. Pronto. Mas ele vai fazer o quê? Choramingar da vida. Você está entendendo quando Deus ele envia um anjo para trazer a mensagem de vitória e você vai? Choramingar. Ah, hoje foi cansativo. Ah, hoje o meu dia foi ruim. Ah, hoje eu comi só arroz com ovo, não tinha feijão. Ah, meu marido hoje não me fez carinho. Ah, essa mulher hoje não quis fazer a comida, eu comi pão. Ah, Deus envia um anjo para trazer uma mensagem
E a gente não está pronto para ouvir. A gente só quer falar. Quem está entendendo? Jesus fez uma pergunta simples. Porque Jesus é simples. O problema é que quem é complicado é a gente. Porque na complicação da nossa vida, que nós mesmos complicamos, nós perdemos a oportunidade de receber a bênção. A questão é que Jesus é maravilhoso porque Jesus é insistente. Jesus é insistente. Ele poderia fazer uma pergunta para o sujeito responde, começasse lá a mulher dizendo, não, tu não está querendo, eu vou atrás de outro. Quem está entendendo? Mas é porque Jesus é insistente. Diga, ele insiste comigo. Ele insiste comigo. Diga, Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste. Você entende por que a gente vence? Aleluia. A gente é cheio de manias, queridos. Cheio de vícios. Mas sabe por que nós estamos assim na presença? Porque o Senhor insiste com a gente. Glória a Deus. E aí nessa caminhada a gente vai aprendendo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Jesus pergunta ao sujeito, meu filho, o que quer? Você quer ser curado? E ele deveria responder? Sim. Pronto. Aí ele começa a contar a historinha dele. Né? Eu não sei se a historinha é maior. Segundo João, para aqui. Pode ser que ele se laburou mais. Aí o João quis abreviar para não falar tudo. Não é verdade? A gente não sabe. Pode ser que João só abreviou assim um pedacinho só para não contar a história toda e que talvez ele escrever aqui escreveu um livro de lamúrias desse sujeito. Nós sabemos aqui que pelo texto, né, versículo 8 diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que aconteceu? Ele levantou, pegou o seu leito e foi embora. Entende que Jesus ele insiste com a gente? Mesmo a gente sendo cheio de manias. Por isso Deus é Deus. Talvez eu já teria desistido, não é? Talvez você desistiria, porque nós somos homens. Mas o Senhor é Senhor porque Ele nos ama e nós também. Ele insiste conosco. Glória a Deus. Tem uma outra situação semelhante a essa, lá em Juízes. Lá com Gideão. Vamos conhecer? Lá em Juízes, no livro de Juízes. Lá no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Tá? A partir do versículo 11. Vamos ver, irmãos, olha só a lamúria desse sujeito. Tá? Juízes, capítulo 6, e o versículo de número 11, a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. É isso que diz? Aí o versículo 13 diz assim, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu. Ele começou assim, uma mulher. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha aqui para mim, fecha não, olha aqui para mim. O anjo do Senhor chegou para ele e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aí o que você responde? Amém. Bem, não é? Se o anjo aparecer para você, olhar nos teus olhos, né? Fazer aquela cara assim, né? De convicto e olhar, homem valente, mulher valente, o que você diz? Amém. Sabe o que o Gideão fez? Ó, o anjo veio dizer que o Senhor era com ele. Olha o versículo 13. Ele diz, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha, preste atenção. O anjo disse que o Senhor era com ele. O Senhor não disse que era com a nação daquele momento. Ele pegou o problema da nação agora para se lamuriar. O anjo chega para você e diz, ó, Deus é contigo, homem valente. Ah, Senhor, mas esse Michel Temer. Quem está entendendo? O Gideão veio pegar o problema da nação, querido. Deus queria ter um particular com ele. Não era momento ali com o povo, era com ele. Porque era ele que queria livrar o povo. Entende quando a pessoa vive de lamúria?
ela fala muito e ouve pouco. E nem ouve direito. Quando a pessoa fala demais, ela não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Tem membros aqui no Projeto Semear que são assim, irmãos. E eu tenho experimentado, olha, passando um aperto dessa pessoa para poder falar. Às vezes eu tenho que dar um grito, para! Aí, só tomo um susto para poder falar. Porque... Vocês acreditam que já teve essa situação? Tem gente aqui, eu não quero falar o nome, mas eu sei que vocês sabem quem é. Todo mundo aqui já experimentou do grito. Eu tenho que dar um berro para a pessoa parar para poder me ouvir o que eu tenho para dizer. Agora, Deus ele chega através do anjo. E para quem não sabe, esse é o anjo do Senhor. Não sei se na tua Bíblia está com A maiúsculo. Se está com A maiúsculo, isso aí é a Jesusfania, é a aparição de Jesus lá no Velho Testamento. Toda vez que você vê escrito anjo com A maiúsculo, é Jesus. Tá certo? O anjo do Senhor é Jesus Cristo. E aí Jesus vem trazendo essa mensagem para ele, dizendo, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele começa. Ó vida, ó tristeza, ó azar. Ah, meu Senhor. É uma exclamação, não tem sinal de exclamação aí? Se o Senhor é conosco, Jesus não tem nada. Eu não tenho nada com o povo, está falando com ele. Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo, né? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Como desamparou se ele está ali falando com ele? E nos entregou nas mãos do Midianita. Olha que chororô bravo, mano. O anjo veio para falar com ele e ele está só. E o anjo não está falando o que tem que falar, o anjo está só. Se eu fosse esse anjo, Senhor, esse aqui não, arruma outro aqui. Esse aqui não dá. Valente, Senhor, valente. Parece até que Deus errou, sim ou não? Parece que Deus errou. Às vezes a gente se comporta parecendo que Deus errou. Mas Deus não errou em te chamar, Deus não errou em nos chamar. Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe o nosso potencial. Ele sabe que nós somos capazes de fazer muita coisa, irmãos. Por isso que Deus quer enviar os anjos tudo dele para poder trazer para nós a mensagem de fortalecimento do nosso coração e da nossa mente. Aí, agora no 14 diz assim, olha só que coisa interessante. E ele lhe disse, aliás, o 14, né? Então se virou o Senhor para ele e disse, ó, já não é mais o anjo do Senhor. Parece agora que Deus falou para Jesus, vem Jesus, só que agora é comigo. Olha o que o texto está dizendo. Não é mais o anjo do Senhor. Não é? O 14. Então se virou o Senhor. Parece que Deus se irritou tanto. Que falou, Jesus, vem cá. Que agora eu vou tratar pessoalmente aí com esse caboclo aí. Deixa que eu vou. Pessoalmente que agora eu quero conversar com ele. Tem hora que Deus ele faz isso, sabia, irmãos? Tem hora que Deus ele se aborrece tanto com a nossa mania, com os nossos vícios. Que ele se aborrece tanto que é ele mesmo que vem dar um susto na gente. Sabe que Deus dá um susto na gente? Deus vem dar um susto na gente. Você sabe como Martinho Lutero começou o seu processo de compreensão da verdade? Por causa de um raio. O raio estampiu de lá e pum, bateu bem do lado dele e disse, Senhor, 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 eu vou, Senhor, eu vou. Talvez ele era cabeça dura antes. Quem está entendendo? Quem não conhece a história, assista o filme de Martinho Lutero. Foi por causa de um raio que ele se despertou para estudar a Bíblia e começar a ver aonde estava errado o comportamento de muitos religiosos. Às vezes Deus tem que vir dar um susto na gente, queridos. Então, para que a gente não sofra susto, tá? Para que a gente não sofra susto, o que a gente faz? Faz assim, ó. Porque às vezes Deus vem e vai dar um susto, não. Imagina uns caboclos grandão igual eu e a Marcela, assim, tomando susto do Senhor. Eu debaixo da cama, mano. Não entro não, hein? Tá pensando o quê? Então, para a gente não tomar um susto, a gente faz o quê? Ó. Diga assim, eu tenho que parar de lamuriar, de reclamar. Amém, queridos? Agora o versículo 14 diz, então se virou o Senhor para ele e disse,
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. O que Deus está dizendo? Se eu estou te mandando ir, vai lá e faz, porque eu sou bom. É isso que ele está querendo dizer. Se Deus está dizendo para você, vai nessa tua força, porque eu sou contigo, a gente vai vencer ou perder? Vai vencer, porque Deus não nos leva para a derrota, querido. Deus não nos leva para a derrota. É isso que agora o Senhor está falando para o Gideão. É isso? Olha o versículo agora 15. Né? Ele está dizendo, enviei eu. Olha o versículo 15. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, continua a lamúria. Ele diz: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Aí olha o que ele diz: Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. O que tem a ver a família? Aí ele continua dizendo: E eu, o menor da casa do meu pai. Esse homem vai para a luta na força de quem, queridos? Quem é que está mandando ele ir? Senhor. Então quem é que vai garantir a vitória? Senhor. Vocês estão entendendo que nós, irmãos, nós entramos num processo não de um vício de reclamação tão grande. Às vezes a gente tem que dar o grito da independência. Tinha uma pessoa aqui, eu tenho uma pessoa aqui, não está aqui hoje, mas é daqui. 2 anos laboreando no meu ouvido. 2 anos. É pouco ou muito tempo? Eu só ouvindo. Eu só ouvindo. Eu só ouvindo. Teve um dia que eu dei o grito da independência. Chega! Chega. Porque essa pessoa se queixava do marido. E quando eu falei assim, tem como resolver isso bem rapidinho. Abandona esse cara, porque esse cara não serve para você. Do jeito que ele é, do jeito que você fala, é 2 anos. Não. Então pare de reclamar dele. Pronto. Um instantinho a pessoa. Eu estou vivendo já em um mês, né? Uns 2 meses aí. Tranquilo, irmão. Foram 2 anos, queridos. 2 anos ouvindo essa pessoa reclamando do homem por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, até por questões íntimas. Quando eu disse, sabe uma coisa? Eu estou de saco cheio desse negócio. Esse cara não é para você. Joga esse desgraçado fora. Abandona esse desgraçado, porque vai ser o melhor. Aí eu falo, não. Então a partir de hoje, não quero que você reclame mais. Pronto. Quem está entendendo, queridos? Não foi escolha. Deus colocou o dedo no nariz de você, vai ter que casar com ele. Deus colocou o dedo no nariz dela e você vai ter que casar com ele. Isso foi escolha. Se for escolha, ature. Eu ainda aguentei 2 anos, irmão. Foi bastante tempo, né? Foi mais de 2 anos, na verdade, né? Eu ia completar 3 anos agora. Mas às vésperas de completar 3 anos, eu dei meu grito de independência. Chega! Aniversário da igreja. Eu falei, chega, não dá mais. E aí, ó, eu estou há 2 meses, irmão, sossegado. Quem está entendendo? Amém. E esse negócio de lamúria, irmãos, isso aí, ó, vai corroendo a mente das pessoas que nos cercam, não é? Pense, irmão, principalmente que convive junto, irmão. Principalmente que convive junto, que está junto ali todo dia. Reclama de tudo, e tudo está ruim, nada está bom, e nada. Irmão, pelo amor de Deus, pensa que esse negócio enche o saco. Enche o saco da gente, irmão. Aí parece até que a gente é derrotado, parece até que a gente é um povo que não tem propósito, que não tem Deus, que não tem... Pode até estar ruim, irmão, mas vai melhorar, vai mudar. Porque Deus é Deus de promessa. A gente passa até por um momentinho difícil, irmão, mas nesse momento difícil é só para aperfeiçoamento dos santos. Amém? Amém? E agora Gideão se coloca nessa postura. Que coisa, né? Quer ver outro exemplo interessante? A verdade é que Deus usa Gideão, ele vai lá, desbarata lá, né? Os midianitas, Deus é glorificado, mas deu trabalho para o anjo, deu ou não deu?
Você sabia que tem crente que dá trabalho para o anjo? O anjo ele recebe uma ordem lá do quartel-general de Deus. Vai lá e diz para o diácono Paulo isso. Aí imagina, só volta aqui. Imagina Deus dizendo para o anjo, só volta aqui depois que você entregar a mensagem. Aí chega aqui, aí o diácono Paulo só reclamando. Aí o anjo querendo entregar para poder voltar e não consegue, vai falar com ele uma vez, e duas, e três. Ai, como é que fica aquele negócio? Sabe por que eu sei que existe isso? Uma cobrança? Só a gente lembrar. Quem é que segurou o anjo? Jacó. Quando ele segurou o anjo, não teve uma hora que o anjo disse que estava na hora dele subir? É porque é a hora de prestar conta com o general dos generais, meu irmão. Está pensando que não tem prestação de conta lá, não? Estou falando besteira? Não. Do mesmo jeito, quando Deus manda o anjo para trazer a mensagem, tem uma prestação de conta. Você entregou a mensagem? O que ele disse? Aí imagina o anjo ter que subir e falar, Senhor, arruma outro, porque esse aí não quer ouvir a mensagem, não. Porque tem hora, irmãos, tem hora que a gente não para. Imagina se Deus manda o anjo para trazer a mensagem na hora que você está cuspindo marimbondo. Esse desgraçado, safado, pilantra, ele vai ver, eu vou arrebentar com... Imagina, na hora que Deus manda o anjo para trazer a mensagem, aí encontra o cego e a cega desse jeito. Não sei se você está entendendo aí o recado. Irmão, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, irmão. Aí você vai para o comércio, né? Comprar uma sandália nova, né? Certo? Ou então ganhar uma, né? Pois é. Eu estou com um sapato novo, ó, fui abençoado. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar, Senhor, isso não está certo. Pastor, eu tenho 585 sapatos, a metade dele foi abençoado e não ganhei um até agora. No instante chegou dois outros para mim. Chegou 2 pares ontem para mim, querido. Glória a Deus. Irmão. Quem não chora? Então, a gente... o povo perde, irmão, por isso. Né? Que em vez da gente reclamar, a gente tem que falar com o Senhor. Amém? E é bênção. Aí o que Deus faz, né? Fui abençoado com 2 sapatos novinhos em folha. Eu não sou soberbo não, queridos. Olha, é bênção, não é? Se é bênção, eu recebo. Amém? Tem gente que não gosta, mas enfim, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Amém, querido? Amém. Vamos ver um outro exemplo. Jeremias. Não é o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, no capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo de número 4. A gente vai ler do 4 ao 8. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 8. Olha como o ser humano se lamúria, né? Vive reclamando da vida. Às vezes as coisas estão até boas pra caramba, né? As pessoas estão reclamando, né? Tem muita gente reclamando de coisa que está até bom pra caramba. Eu já tive o desprazer de passar algumas noites dormindo na carcaça de um carro, tá? Num ferro velho. Na minha juventude, né? Por conta de alguns comportamentos que eu tive, não conhecia Jesus. Eu tive que dormir na carcaça de um carro velho, tá? Sabe aqueles depósitos de carro velho? Eu fui dormir lá numa carcaça daquela lá algumas noites lá, porque aí às vezes a pessoa está bem, né? Está abrigada, o sol não molesta de dia, a lua não molesta à noite, não padece frio, nem calor, e às vezes a gente está achando muito. Por isso que nós temos que viver, irmãos, a cada dia, glorificando o Senhor por aquilo que a gente tem. Amém? Porque é bênção do Senhor para nós. Amém? A gente fica sofrendo por coisas que a gente não tem. Se você analisar direitinho, muita coisa do que você quer não é para você ter, porque vai desgraçar a tua vida. A gente
tem que ser grato pelo que a gente tem. Diga assim, eu preciso ser grato por tudo que eu tenho. Diga assim, tudo que eu tenho é abençoado. Amém, queridos? Amém. E aí a gente vai vivendo de glória em glória. A gente dá uma glória hoje, dá uma glória amanhã. Né? E se aprove Deus, nós vamos conquistar aquilo que a gente sonha. Mas a gente não tem que criar expectativa não, irmãos. Né? Nós temos que ser gratos ao Senhor um dia após o outro. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos ver aqui Jeremias, né? O comportamento de Jeremias. Ele mesmo registra isso, tá? Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. O texto diz assim, ó. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Deus está dizendo que ele ia fazer de Jeremias que ele seria a boca de Deus entre os homens da sua geração. Não é isso que diz aí? Aí o versículo 6 diz assim: então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, ele aprendeu lá com Gideão isso, viu? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Não é isso aí? O profeta fala coisa de si. Olha aqui para mim, queridos. O profeta fala coisa de si. O profeta fala de quem? De Deus. O profeta, ele fala coisa da sua cabeça. O profeta fala aquilo que Deus manda. O profeta é apenas um intérprete. Ele vai lá, Senhor? É mesmo? É para falar para a dona Edna, né? Dona Edna, eis que assim diz o Senhor. O profeta fala algo de si? Não. O profeta fala algo do Senhor. Por que Jeremias já falou, ah, Senhor, eis que não sei falar? Porque eu sou uma criança. Para analisar, queridos. Que a gente vive se namorando. É só para ouvir e ouvir e só isso. É fácil, não é? É fácil. Tem hora que você vai ter que dizer coisa e correr, porque o povo não vai gostar não, né? Mas é só ouvir e por que Jeremias está se lamuriando? Entende que o nosso comportamento de lamúria, tá, gera um certo transtorno. O nosso momento de ficar reclamando gera transtorno. E a gente pode, como bem disse a nossa irmã Ana, perder a bênção. Porque na hora de ouvir, a gente vai estar falando. E na hora de ouvir, certamente pode ser uma palavra viva de Deus para nós. Talvez seja a hora da tua vitória. Talvez Deus mandou um anjo e falou, vai lá, visita lá minha filha lá e diga para ela, hoje acaba o cativeiro dela e ela vai viver as promessas que eu tenho para ela. Vai, anjo, avisa isso para ela. Aleluia. Aí chega, ela está lá onde? Está lá no Zap. Tem gente, mano, é tão difícil no Zap que não dá tempo de você ouvir tudo. Porque chega uma, duas, três, quatro, aí você está ouvindo uma e já chegou outra. Aí tá a primeira, já chegou a terceira. Aí já chegou a quarta. Irmão, aí você quer responder, não tem como. Que é uma atrás da outra. E o anjo foi lá para dizer que a hora chegou a hora da bênção. E a pessoa não está querendo ouvir. Porque está querendo falar e falar. Queridos, nós precisamos estar apercebidos. Porque Deus está querendo promover o sobrenatural por intermédio da igreja. Aleluia. Deus não está querendo usar o macumbeiro, não. Aleluia. Mas se a gente não quiser, Ele vai usar. E se o macumbeiro também não quiser, ele vai usar as pedras. A Bíblia diz que se o povo do Senhor não clamar, as pedras, ele fez uma jumenta falar. Ele está fazendo eu falar. Isso é milagre, queridos. Aleluia. Isso é milagre.
Então, se nós não quisermos experimentar o agir do Senhor, tem uma hora que Deus ele vai abrir mão. Vocês sabiam que Deus ele muda de ideia? Deus escolheu o primeiro rei de Israel. Quem foi? Saul. Ele desistiu de Saul, sim ou não? Sim. Desistiu de Saul. E ele desiste das pessoas. Tinha um sacerdote chamado Eli. Quem já ouviu falar? Vocês sabiam que o sacerdote Eli tinha 2 filhos? Ofni e Finéias? Quem é que iria assumir o sacerdócio depois de Eli? Ou Ofni ou... Quando Deus ele não quer mais, ele definitivamente toma uma atitude inovadora. Vocês sabiam que Samuel não era de linhagem sacerdotal? Foi criado por Eli, aprendeu com Eli. Porque Deus, desde Arão, tá? Quando chegou agora em Eli, Deus reprovou aquele sacerdócio. Não se perpetuou como havia sido prometido. Ele interrompeu a linhagem sacerdotal e trouxe agora um jovem de uma família comum, que não era de linhagem sacerdotal, para assumir o sacerdócio. Quem está entendendo como Deus muda de ideia? Está pensando que a gente é intocável? Tem muitos crentes que acham que são intocáveis. Não. Se Deus mudar de ideia, Deus ele definitivamente ele muda a história. E nós precisamos ter cuidado com isso. Vai saber quantas vezes um anjo já foi até você e não conseguiu dar a mensagem. O problema é que a gente quer ouvir por outro homem, por outra pessoa. A gente quer ouvir por profetas. Às vezes Deus manda um anjo pessoalmente, né? E a gente não quer receber. Sabe por quê? Porque não está de manga comprida. Porque não está com saião lá embaixo. Porque não está com coque. Não é? Porque não está trimilicando. Às vezes Deus manda um anjo, o anjo vem como pessoa comum. Vem às vezes até como mendigo. Porque a gente quer moldar Deus. A gente quer dar uma forma para Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é multiforme. Ele tem muitas formas. Quantas vezes Deus falou comigo através de uma criança? Através de uma criança. Eu estava na igreja. Eu estava numa igreja. Depois que eu perdi tudo na minha vida. Tudo. Fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, eu pedi: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Por incrível que pareça, a primeira criança que entrou, ela tinha uns 5 aninhos, 5, 6 aninhos. Ela veio na minha direção e fez assim, ó. Eu me levantei, peguei ela no colo. Ela me agarrou no pescoço e encostou o rostinho dela assim. Quem é que está falando, queridos? A criança nunca tinha me visto na vida. Aleluia. E veio me dar um abraço. Aleluia. A Bíblia diz: dos que mamam das crianças, Deus suscita um perfeito louvor. Foi Deus, o Espírito de Deus, foi aquela criança para me dar um abraço na hora que eu mais precisava. Ela não é um anjo do Senhor. Quem está entendendo, queridos? Nós precisamos ter uma vida de mais percepção, queridos. Nós temos que ter uma vida de mais atenção. Nós precisamos ter mais atenção. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é à toa, não. Até os momentos difíceis. De repente você vai passar por um momento difícil, mas lá no meio do momento difícil Deus quer falar contigo. É lá na tempestade do deserto que Ele quer se revelar. É lá na hora que está tendo aquela ventania e a areia entrando no teu olho, você é incomodado, sem saber para onde vai, que Deus quer se manifestar. Então nós não podemos desprezar momentos nenhum da nossa vida. Porque a nossa vida não é como folha seca. A nossa vida tem propósito de Deus. Amém? Amém. Mas eu quero falar a respeito de uma pessoa que eu tenho aprendido e que eu quero me espelhar, né? Eu quero falar a respeito desse rapaz, o Samuel. O Samuel conviveu numa geração de sacerdotes, né, cego e surdo. Por quê? Porque não estava vendo ali as transgressões, e surdo porque Deus não queria falar mais. Esse moço foi criado por Eli, lá na casa de Deus. Numa determinada noite, tá? Uma determinada noite, está lá em 1 Samuel capítulo 3, uma determinada noite, de madrugada, esse moço ouve uma voz dizendo assim: Samuel, Samuel. Aí ele, como servo obediente,
se levantou do seu quarto e foi lá no quarto do Eli, do sacerdote. E o que ele disse para o sacerdote? Eis-me aqui, Senhor. Obediente, amém. E aí o sacerdote disse, não, vai te deitar, rapaz, eu não te chamei. Aí ele voltou para deitar, deitou, não demorou muito, ele ouviu de novo a voz. Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai depressa de novo lá no Eli, lá no sacerdote Eli. Eis-me aqui, Senhor. E o sacerdote diz, não te chamei, rapaz, vai dormir. Pela terceira vez, ele ouve a voz, Samuel. Ele se levanta e vai lá no sacerdote Eli. Quando ele vai pela terceira vez, o sacerdote entende. Deus está querendo falar com ele. Por quê? Porque Deus já tinha reprovado Samuel, Saul, perdão. Eli. Eu estou misturando. Deus já tinha reprovado Eli, porque ele já se tornara cego e surdo. Isso espiritualmente falando, queridos. E aí agora ele diz agora para Samuel assim, volte para o seu quarto, tá? O texto é muito claro que diz que Samuel não conhecia o Senhor ainda, ou seja, Deus ainda não tinha falado com ele, e agora o sacerdote diz assim para ele, volte para o seu quarto. Se ouvir a voz de novo, diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quem está entendendo o comportamento? Quando o anjo chega? Quando Deus fala? Não está se lamuriando. Não está reclamando da vida. Talvez ele tivesse motivo para reclamar, o Samuel, viu? Não conviveu em casa com a família. Não pôde brincar de carrinho. Sabia disso? Não pôde brincar com tablet. Não pode brincar de peão, de bolinha de gude. Não pôde jogar bola na areia. A vida dele foi aprender a ser um sacerdote, um profeta. Quem está entendendo? Às vezes você reclama da sua vida dizendo assim, mas eu não consigo ter uma vida igual a todo mundo. Você não vai ter uma vida igual a todo mundo, porque esse todo mundo não vai ser igual a você. Deus nos chama para ter uma vida diferente, especial, uma vida para a glória do nome dele. Agora, Samuel volta para o quarto. E quando ele está no quarto, ele ouve a voz dizendo, Samuel. E aí o que ele diz? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O teu servo o quê? Ouve. Quem está entendendo que é para ó? Aleluia. O teu servo o quê? Ouve. Nós somos o quê, queridos? Diga servos. Então nós precisamos fazer o quê? Ouvir. E falar bem pouquinho. E aí quando ele diz, fala, Senhor, eu estou pronto para te ouvir. Deus começa a dar agora todo o propósito e o projeto dele para o coração de Samuel. Samuel foi o homem mais completo da Bíblia. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, porque ele julgou Israel, e ele foi profeta. Ele ungiu 2 reis de Israel. Ele experimentou ver um menino derrubar um gigantão. Ele ungiu Davi, o grande nome, o grande vulto do passado. Entende? Porque Samuel falava pouco. Samuel queria ouvir. Quem quer experimentar da glória do Senhor? Amém. E viver das bênçãos de Deus? Amém. Então nós precisamos aprender esse princípio. É verdade. Diga, eu preciso ouvir mais. Diga, eu preciso estar atento à voz de Deus. Diga, o Senhor quer fazer de mim profeta e profetiza nos dias de hoje. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Considera e experimente ser homem e mulher governado pelo poder de Deus nessa terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.